Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, dizer que para nós é uma grande honra, uma grande satisfação podermos estar com os irmãos, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa rica oportunidade, e também agradecer ao nosso presidente, Bispo José do Carmo, nosso primeiro vice-presidente, pastor Samuel César, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, pastor Itamar, representado aqui pelo pastor Alberto. Então, para nós, é uma grande honra, uma grande satisfação podermos estudar uma lição de tão grande importância, de tão grande relevância em nosso meio. Nós sabemos que o batismo foi uma ordenância do próprio Senhor Jesus. Então, é algo que nós temos que ter em nosso coração, em nossa mente, que não é algo ritual, é algo que foi instituído pelo próprio Deus, pelo Senhor Jesus, que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós estudamos sobre o batismo, sobre a ordenância do batismo nas águas, nós vamos ver que o comentarista, ele começa falando sobre alguns aspectos históricos. E nesses aspectos históricos, ele relembra que muitas religiões do passado, e aí está englobado também o judaísmo, eles tinham ritos, eles tinham cerimônias que eles utilizavam a água, mas essa utilização da água não era como o batismo. O batismo é totalmente diferente daquilo que eles faziam naquele período, anteriormente ao batismo. O que eles faziam, na verdade, os próprios sacerdotes, eles se purificavam antes de entrar no templo, eles se lavavam em águas, e aquilo era como se eles estivessem sendo purificados para poder entrar no templo e estar ali prestando um culto a Deus. E quando outras pessoas que não pertenciam à sua seita, à sua religiosidade, eram convertidas à sua religiosidade, eles também passavam por um período de purificação. Então, eles utilizavam a água para purificá-los. E isto era muito utilizado no judaísmo, que até inclusive o comentarista colocou o nome de batismo dos prosélitos, que era um novo convertido ao judaísmo. Eles pertenciam a uma outra nação, seriam os gregos, os egípcios, o jebuseu, o amorreu, que quando colocava no coração de se tornar um membro do clã do judaísmo e participar das ordenâncias da lei e receber a lei do judaísmo, eles então tinham seus corpos raspados e eles eram lavados, purificados, para que eles pudessem então entrar e fazer parte dessa nova religiosidade. Mas isso era simplesmente ritos, era simplesmente algo ritual que simbolizava que eles estavam sendo lavados, purificados, de maneira que agora eles estavam dizendo o quê? Eu renego a minha cultura anterior, eu renego o meu passado anterior, e agora eu vou servir a Deus conforme o ensinamento dessa religião. Os essênios, os judeus, eles exigiam isso, e era chamado batismo do prosélito, que nada tem a ver com o batismo instituído pelo Senhor Jesus. Então ninguém pode dizer que o batismo começou lá com os judeus, lá no Antigo Testamento. Não, esse batismo, na verdade, não tem nada a ver com o que o nosso Senhor Jesus ensinou. E posteriormente, nós vamos ver João Batista se apresentando como pregador, precursor do Senhor Jesus, e ele passa então a pregar o batismo do arrependimento. As pessoas eram convertidas ali, se arrependiam, então se batizava, simbolizando que eles estavam recebendo eles estavam arrependidos e estavam agora recebendo a salvação pelo batismo.
pelo batismo eles estavam recebendo a salvação no que diz respeito ao batismo de João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. Mas na verdade, esse batismo de João Batista, ele tinha um outro sentido, que dava a conotação de arrependimento. Ou seja, a partir do momento que a pessoa estava se batizando, ela estava se arrependendo, e ali ela estava recebendo, através daquele batismo de João Batista, a salvação. O que não tem nada a ver com o batismo que nós estaremos estudando e falando aqui, pelo qual o Senhor Jesus instituiu. Jesus instituiu duas ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor, que será estudada posteriormente na próxima lição, como o nosso pastor Samuel César acabou de dizer ainda há pouco. Na verdade, João Batista, quando ele surgiu ali no deserto, ele estava preparando o terreno para a vinda do Messias. Então, era uma preparação para que o Senhor Jesus viesse e pudesse então agora, de uma forma correta, instituir o batismo. Mas o próprio Jesus, quando ele encontrou com João Batista ali no Jordão, quando João Batista estava batizando os seus novos convertidos, Jesus se apresenta ali diante de João Batista para ser batizado. E nós vamos ver que João Batista, quando ele viu Jesus à sua frente, ele ficou extremamente entusiasmado e disse: eu é que tenho que ser batizado por ti. Quem sou eu? Eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Mas ele viu o quê? Que Jesus era o Messias. Mas Jesus disse o quê? Convém que eu seja batizado para que a justiça de Deus seja estabelecida. E Jesus fez isso, e ele não poderia, se a gente analisar bem, não tinha nenhum sentido ele fazer isso. Por quê? O batismo de João Batista era para o quê? Para que a pessoa se arrependesse dos seus pecados. Jesus não tinha pecados. Jesus não tinha do que se arrepender. Então, ele não precisava passar pelo batismo. Mas ele fez isso para que nós tivéssemos nele o exemplo de que nós precisávamos sim cumprir um mandamento do Senhor, que é descer as águas batismais. Nós não poderíamos de maneira nenhuma deixar de observar isso. Isso aconteceu quando Jesus então chegou ali diante de João Batista. Agora, o batismo, ele tem uma definição. Na verdade, o batismo simboliza, quando nós vamos analisar a transliteração dele, ele na verdade, significa o quê? Tornar submerso, imersão, imergir. E quando Jesus instituiu o batismo, na verdade, ele estava simbolizando a morte dele e a sua ressurreição. Jesus, quando nós descemos as águas, nós estamos sepultando o velho homem e surgindo uma nova criatura. Esse é o simbolismo do batismo. Nós passamos agora a viver em novidade de vida, a ter uma vida diferenciada. Por isso que o batismo do cristão não é um sacramento, ele é uma ordenança. Sacramento é coisa que a Igreja Católica, me desculpe se tem algum católico, colocou sobre o batismo. Mas na verdade, o batismo do Novo Testamento, ele significa uma ordenança do Senhor Jesus. Não é um sacramento da igreja, não tem nada a ver. Sacramento, Jesus não deixou nenhum sacramento para nós. Ele deixou ordenanças. E uma das ordenanças é o batismo. É a primeira ordenança do Senhor. E quando nós estamos em sintonia com o Senhor, convém que nós, após aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tenhamos a preocupação de cumprir essa ordenança. Ou seja, descer as águas batismais. Ser batizado pelo Senhor, porque Ele foi o primeiro a ser batizado por João Batista,
para deixar para nós algo importante. Ou seja, se o próprio Jesus se batizou, então os seus seguidores têm que seguir o seu exemplo, têm que também se preparar para receber o batismo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos esse sentido de estar dando para o Senhor a nossa vida. Nós estamos agora entregando a nossa vida na mão do Senhor Jesus. E nós estamos tornando isso um ato público. É um ato de publicidade. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo, eu agora vou ser um crente. Eu agora vou ser um cristão. Eu agora vou seguir as ordenâncias, as doutrinas do cristianismo. E eu me apresento agora como batizado nas águas. E eu publicamente digo à sociedade o quê? Eu agora sou crente. Eu sou um cristão. Eu vou cumprir o que manda a palavra do Senhor. Eu vou andar em novidade de vida. Eu vou ter um sentido de servir a Deus em espírito e em verdade. Agora, batismo quer dizer que você, quando batismo é que você recebe a salvação? Não. Isso não tem esse sentido. Quando nós recebemos a nossa salvação, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação. Mas nós temos que depois ratificar isso, batizando nas águas. Por quê? Na verdade, muitas situações impedem o batismo. E nós vimos isso com o ladrão na cruz. Quando ele estava pendurado na cruz ao lado do Senhor, que ele resolveu aceitar Jesus e entendeu que Jesus era o Messias, ele se rendeu ao Senhor. E ele aceitou que Jesus era o Mestre, vindo de Deus, era o Messias enviado. E ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Por quê? Naquela condição, não havia tempo, não havia condições para que ele pudesse receber o batismo. Mas isso não quer dizer que quem aceitou Jesus deva ficar na igreja aí esperando ao bel prazer o dia do batismo. Não, se você aceitou Jesus, se você tem convicção da sua fé, se você está servindo o Senhor em espírito e verdade, o que te impede de obedecer a palavra de Deus? Porque se você aceita Jesus e nada te impede de você descer as águas, e você não desce, você está em desobediência. Nós somos chamados para obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós temos que cumprir essa ordenança do Senhor. E, como ladrão da cruz, existem várias situações. Quantas pessoas, quando estão no leito de um hospital, numa UTI, nos seus últimos suspiros, e ali alguém vai, prega o evangelho para ele, e ele resolve, na última hora, como ladrão da cruz, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não foi batizado, mas ele vai ser salvo, porque é uma condição que o Senhor deixou para nós, e ao mesmo tempo, ele está impedido. Ele não tem como sair ali do hospital e descer as águas. Mas o verdadeiro cristão, aquele que tem todas as condições, que nada o impede, ele tem prazer em descer as águas. É um prazer, é um momento ímpar, é um momento que ele está obedecendo a palavra de Deus, e é um momento que ele está deixando claro, eu agora quero viver em novidade de vida. Eu agora não quero mais viver a vida de outrora. Eu quero marchar em direção a servir ao meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Jesus realmente é o Messias. E como o próprio Messias desceu as águas, quem sou eu, um servo dele, que agora aceitei-o como meu Salvador, para dizer e ficar deixando para depois aquilo que se pode fazer o quanto antes. Então é necessário que nós tenhamos em nossa mente o desejo de nos batizar o mais breve possível. Aqui fala da importância do batismo, né? E fala do contraste desse batismo com o judaísmo. Não tem nada a ver, e nós já falamos.
Batizar significa o quê? Imergir ou mergulhar. Você é mergulhado nas águas. E tanto quem está sendo batizado e tanto quem vai batizar aquela pessoa, eles têm que estar imersos em águas. Então, existe algumas controvérsias, algumas igrejas, até mesmo evangélicas, que têm o batismo por aspersão, que é jogar água na pessoa, que é jogar água na testa, que batizam crianças. Mas, na verdade, o batismo que nós aprendemos do próprio Jesus foi o batismo em que se deve mergulhar a pessoa nas águas. O próprio Jesus, se Jesus foi batizado desse jeito, por que inventar um outro batismo? E outra coisa, o batismo tem que ser por alguém que tenha condições e razão para entender o que está fazendo. Não se deve batizar crianças. Crianças não têm noção, não sabem o que está sendo feito. E cada um de nós responde por nossos atos. O pai não salva o filho, e nem o filho salva o pai. No momento oportuno, quando aquela criança tiver condições de discernir o certo do errado, ele vai poder decidir: eu quero batizar nas águas. Então, o batismo é para pessoas que têm razão de discernimento, para discernir o que ele está fazendo. Então, não se deve e não é bíblico batizar crianças. Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós não vamos ver em momento algum batismo de crianças. Quando eu estava preparando essa lição, eu fui procurar um pastor presbiteriano que defende o batismo de crianças e que também defende o batismo por aspersão. E vendo a justificativa deles, eu vi que não tem nada a ver. Ele quis dizer o seguinte, que se a criança nasce num lar evangélico, ele já nasce crente. Isso não é verdade. Nós nascemos com o pecado original, não é isso? Não está escrito que o homem tem a natureza pecaminosa desde o seu nascimento? Então, ele explicando, não, nós batizamos crianças porque entendemos que se os pais são crentes, ele já nasce justificado, ele já nasce crente. Então, o pai pode sim batizar essa criança. Eu não concordo, não concordei, e eu creio que ninguém aqui vai concordar com essa situação, porque é antibíblico, não é verdadeira essa justificativa. Outra justificativa para o batismo de aspersão. Ele fala que quando Pedro pregou, e que 3.000 pessoas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, não havia tempo dele descer 3.000 pessoas nas águas. Então foi batizado por aspersão. Todo mundo saiu jogando um pouquinho de água na testa de cada um. Mas eu acho que dá o mesmo trabalho, né? Se tiver 3.000 pessoas aqui, eu vejo a ceia aqui. Já imaginou, pastor Samuel? O senhor sair com um copinho de água, jogando água na cabeça de cada um que está aqui presente? Eu acho que não tem nada a ver. Então, a justificativa dele, depois que eu vi a sua explicação, eu entendi. Nós estamos corretos. O batismo é por imersão, o batismo deve ser imergido a pessoa, porque simboliza também o sepultamento do velho eu. E se simboliza o sepultamento, o corpo deve ser coberto. Assim como Jesus entrou no túmulo e depois ressuscitou, nós entramos nas águas e quando nós saímos, nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Como é bom, como é maravilhoso. Como é maravilhoso nós temos essa condição de saber que nós um dia fomos chamados e que um dia nós decidimos batizar. Que maravilha! É tão maravilhoso quando nós descemos as águas. E outra situação, a fórmula bíblica do batismo, como eu acabei de dizer, tem que ser por imersão, porque é o que diz a palavra de Deus, é como está escrito, e os ensinos em Romanos 6 reforçam essa tese que nós estamos defendendo aqui hoje, quando nós analisamos isso, porque está falando de sepultamento, e está falando de que esse sepultamento é a semelhança da morte do Senhor, e ele está falando de um ressurgimento, que é semelhante à ressuscitação do Senhor Jesus. Então, é o momento de nós entendermos
que o batismo é por imersão. E outra coisa, Jesus determinou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há de se dizer batismo só em nome de Jesus. Claro que existem alguns textos que falam que eles foram batizados em nome de Jesus. Mas, na verdade, ali tem uma explicação. Primeiro, eles queriam diferenciar o batismo de Jesus do batismo de João Batista. Então, falavam batismo de Jesus, para ser diferente do que João Batista dizia, fazia. Então, mas o sentido era esse, que, seja batizado em nome de Jesus, porque muitos ainda ficavam e tinham em mente o batismo de João Batista. Mas a partir do momento que Jesus foi batizado por João, ali mudou toda a história. Uma nova história surgiu. Não era mais necessário o batismo de João. E o batismo de João não tinha mais valor. O valor agora era o batismo de Cristo, de Jesus. Então eles vieram, eles diziam, arrependei-vos, crê no Senhor e sejam batizados em nome de Jesus, para diferenciar do batismo de João Batista. Mas o próprio Jesus disse a fórmula para nós, e nós vamos ler, e acabamos de ler agora, em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o próprio Jesus que disse. Se o próprio Jesus instituiu essa fórmula, ninguém pode desobedecer o mandamento do Senhor. Então, o batismo que nós realizamos na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, é o batismo da Bíblia. É o batismo por imersão. E é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos cumprindo o que diz a palavra do Senhor. O batismo é feito na autoridade do Senhor Jesus, porque Ele determinou, Ele ordenou, mas é em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos vários textos que citam isso também. Então, quando o próprio Senhor Jesus foi batizado, Ele estava ali, no momento que Ele foi batizado, a Trindade estava presente. Primeiro, Ele estava obedecendo ao Pai, Deus. Ele, o Filho, sendo batizado. E depois, a pomba, simbolizando o Espírito Santo, veio sobre ele. E uma voz que descia do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, a Trindade se fez presente no batismo de Jesus. Então, nós temos que cumprir esse mandamento, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, existem muitas situações e muitas crendices populares que são disseminadas em algumas igrejas sobre o batismo. Que quando a pessoa desce às águas batismais, ele vai ser curado. Que quando ele desce às águas batismais, é que verdadeiramente ele recebe o perdão dos seus pecados. Não tem nada a ver. O batismo é uma ordenância, é um cumprimento do Senhor Jesus. Isso pode acontecer. É pela fé que nós recebemos essas vitórias. Quantas pessoas que descem às águas batismais e já recebem o Espírito Santo de Deus, e já sai falando em línguas, e recebe dons espirituais. Mas nem são todos. Quantas pessoas que estão enfermas, e pela fé, quando descem às águas batismais, são curados, são renovados, mas não são todos que acontece isso. Então, o batismo, ele é um ato de obediência ao Senhor Jesus. Mas ele não vai te trazer, eu vou descer as águas batismais, que eu vou ser curado de determinada enfermidade. Pode ser, pela fé, mas não é por conta do batismo. É pela fé que você tem naquele que te ordenou ser batizado. Então são crendices que vão sendo disseminadas no meio de algumas igrejas evangélicas, mas que não tem sentido bíblico, não tem conotação dentro da palavra do Senhor, e nós precisamos estar alertas sobre isso, para que nós não venhamos ser enganados pelas falsas doutrinas. Agora, quem deve ser batizado? Aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador.
A partir do momento que eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, e que eu tenho em mente mudar de vida, e que eu começo a frequentar a igreja, e eu começo a sentir, e vou cada dia mais, gradativamente, me afastando das condutas que outrora eu praticava, e agora eu estou vivendo e procurando viver de acordo com a palavra de Deus, então eu posso ser batizado, eu devo ser batizado. Agora, ninguém pode ser batizado simplesmente porque chega, e nós temos muitas seitas que fazem isso, a pessoa chega, levanta a mão, aceita Jesus e já desce as águas batismais. Mas continua fumando, continua na imoralidade, continua praticando coisas que não agradam a Deus. O batismo é para aquele que já se arrependeu e já se separou disso. Mas alguém vai dizer, mas quando Pedro pregou, e que eles se arrependeram, naquele mesmo momento, eles foram batizados. Aí eu fui procurar uma explicação para essa passagem bíblica. E o comentarista dessa passagem bíblica, ele disse o seguinte, me desculpe, não estou lembrando o nome, talvez eu me lembre até o final. Ele disse o seguinte, na verdade, essas pessoas que se arrependeram e foram batizadas, foi um arrependimento diferente. Tem pessoas que quando levantam a mão em frente à igreja, ele é renovado mesmo. Ele decide, a partir de hoje, eu não mais vou fumar, se eu fumava, não vou beber, não vou prostituir, não vou fazer coisas que eu fazia mais. Ele está veementemente convencido que ele é uma nova criatura. Então, segundo esses historiadores, teólogos, aquele batismo de Pedro, que mais de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas, foi um arrependimento que veio do profundo da alma. Eram judeus convictos do judaísmo, da lei, mas que naquele momento entenderam que o Messias era Jesus. Que Jesus era o Messias. E eles decidiram, nós não vamos mais seguir a lei, mas nós vamos servir ao Senhor Jesus. Então, naquele momento, eles foram batizados. Mas o batismo, ele tem que vir seguido por uma nova vida. Por isso que nós temos muitas pessoas, batizou, e de repente, não está mais na igreja. De repente está envolvido com as mesmas situações de outrora. Então o batismo tem que vir por pessoas que estão determinadas a servir a Deus em espírito e em verdade. Eu não quero mais viver da forma que eu vivi outrora. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero viver unido a Jesus. Eu quero estar unido a Cristo. Eu quero ser uma nova criatura diante do Senhor. Então, temos aí a pessoa que está autorizada e que deve ser batizada, porque entendeu que ele não é mais aquela pessoa de outrora. Por isso nós não podemos nos precipitar, mas também não podemos nos delongar. Se você frequenta uma igreja evangélica, se você se decidiu por Cristo, se você não está mais praticando as coisas de outrora, se livrou dos vícios, se livrou da prostituição, da imoralidade, o que te impede de batizar? Isso aconteceu com o eunuco, quando ele recebeu a palavra de Deus, e ele se convenceu de tal maneira, que ele, a partir daquele momento, ia servir a Deus em espírito e em verdade, que ele disse, o que me impede de eu ser batizado? E não teve outra situação na qual ele não descesse as águas. E quando ele desceu as águas, ele já estava convencido que ele era uma nova criatura. A pessoa precisa estar convencida de que ela vai mudar de vida, que ela não quer mais viver fora dos princípios do que diz a palavra de Deus. Por isso, nós estamos aqui, ou seja, é você ter consciência do pecado, ter consciência de que agora você é salvo. Não, eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei, e eu não costumo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu quero seguir a palavra de Deus, eu estou convicto que eu devo estar numa igreja evangélica, que eu devo seguir a doutrina bíblica, que eu devo andar em novidade de vida,
Então por que não se batizar? Aí você deve se batizar. Porque isso é algo interessante. E é algo que nós devemos compreender em nossas vidas. Irmãos, só quero voltar um pouquinho aqui ao batismo de criança, para deixar também que o próprio Jesus nos ensinou isso. Jesus não foi batizado, ele foi apresentado. E nós fazemos o mesmo aqui. Nós apresentamos as crianças diante do altar do Senhor. Jesus, quando ele completou o tempo de ser apresentado, os pais dele levaram ele ao templo e ele foi apresentado. E foi ser batizado quando ele iniciou o seu ministério terreno. Com 30 anos de idade. A partir do batismo de João, ali o ministério do Senhor foi se desenvolvendo com mais força. Nós vimos algumas situações anteriormente, mas foi a partir do batismo dele que nós vemos Jesus entrando firme no seu ministério terreno, anunciando as boas notícias, as boas novas, pregando o evangelho, anunciando, curando os enfermos, trabalhando na vida das pessoas. Então, é um exemplo maior do que esse, não tem, que vem da própria Bíblia, do próprio Senhor Jesus. Então, nós não temos a menor dúvida que o batismo que nós estamos realizando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus é o batismo da Bíblia. É o batismo instituído por Jesus e que nós estamos seguindo o mesmo mandamento do Senhor Jesus. Existem também algumas dúvidas e alguns ministérios que dizem, não, mas João Batista batizou Jesus no rio, então tem que ser batizado no rio. Mas não está escrito que tem que ser batizado no rio. Tá? A fórmula do batismo ali era imersão, imergir, mergulhar. Então, se você é mergulhado, você está cumprindo o batismo que foi instituído por Jesus. Não há necessidade de que seja em águas correntes, que seja em córregos, rios, mar, mas que seja um local que seja suficiente para imergir uma pessoa e ela então cumprir o que manda a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos o significado do batismo, nós vamos ver o quê? Que o batismo é um ato importante e um momento de grande alegria no céu, pois quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador, nós cremos em Jesus e nós descemos as águas batismais, nós estamos o quê? Dizendo o quê? Eu morri para o mundo. Não me interessa mais o mundo do pecado. Eu quero viver em novidade de vida. Está uma festa nos céus, porque Jesus está olhando e dizendo, esse meu filho, esta minha filha, me aceitou e agora está cumprindo a minha ordenança. Ele está simplesmente dizendo o quê? Eu agora vou viver uma nova vida. Eu agora não vou mais viver como outrora. Então, nasce uma nova vida a partir do batismo, uma nova pessoa que passa a viver em novidade de vida. É a morte e o sepultamento do nosso eu e o cumprimento do dever do Senhor. Nós estamos dizendo, eu obedeci ao Senhor, eu obedeci à palavra. E o batismo é um momento que nós sentimos alegria. Eu, quando desci as águas batismais, eu senti uma alegria muito grande, porque a partir daquele momento, eu senti que verdadeiramente agora eu era um crente fiel. E que agora eu tinha um compromisso maior com Deus. Muitas pessoas ficam, vamos dizer assim, esperando o momento oportuno para batizar. Eu vou batizar depois. É porque ainda não se decidiu por Cristo. Se você se decidiu por Cristo, se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, não fique esperando. Obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Desça as águas. Quando você descer as águas, com certeza você vai dizer publicamente, eu agora sou crente, eu sou cristão e eu vou viver em novidade de vida. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o batismo, ele tem um significado de nos apresentar também diante dos homens e dizer que nós somos outras pessoas.
Agora eu posso ser membro de uma igreja. Agora eu posso participar da Santa Ceia do Senhor. Porque para participar da Santa Ceia, tem que ser batizado em águas. Senão você não pode. E quando nós participamos da ceia, e essa é uma aula que vai ser dada posteriormente, nós estamos o quê? Além de cumprir o mandamento do Senhor, a ordenança do Senhor, nos fortalecendo, nos renovando, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, para resistir às tentações, os problemas do dia a dia. Então, o que te impede? Faça como aquele eunuco. O que me impede de eu ser batizado? Não, nada te impede, não. Desce as águas. Desce as águas. Então, para nós, é um momento de muita alegria. E a finalidade do batismo é essa também, de dar testemunho que nós agora somos salvos em Cristo Jesus. Que nós vivemos diante de uma igreja que prega o Evangelho, que nós, agora como membros dessa igreja, temos comunhão uns com os outros. E podemos agora nessa comunhão também participar de uma ordenança do Senhor, que é a Santa Ceia. Essa é a transformação que o batismo traz no interior de cada um de nós. Que nós podemos glorificar a Deus e nada impedir nós de poder estar diante do Senhor. Então, irmãos, essa é um mandamento e é uma situação. E como eu já disse, o batizando, aquele que vai ser batizado, ele também tem uma responsabilidade. Qual é? Está liberto. Se você não é liberto, você não pode ser batizado. Você tem que ser liberto. Se você não se libertou da sorte dos vícios, não se libertou da sorte de jogos de azar, não se libertou de matrimônio ilegal, não se libertou da prostituição, não se libertou da imoralidade, você não pode ser batizado. Eu tenho uma cunhada que, certa feita, foi numa seita evangélica. Eu chamo seita, viu? Chegou ali toda desconcertada, fumando, bebendo, totalmente fora dos princípios do Senhor. E ali, naquele dia que ela chegou ali, estava tendo batismo. Eles batizaram ela. E parece que isso vai como uma maldição na vida da pessoa. Porque depois disso a pessoa não consegue mais se libertar de jeito nenhum. Então, o batizando, aquele que vai se batizar, tem que ter responsabilidade de estar liberto. Não, eu estou liberto. Então você pode ser batizado. Se você não está, não traga essa maldição sobre a sua vida. Isso não está na Bíblia não, viu? Isso é que eu vi e tenho contemplado por aí e visto que pessoas que assim procedem têm trazido, ao invés de bênção, maldição sobre a vida delas. Porque não estão tendo responsabilidade para com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter responsabilidade com a palavra de Deus. O batismo é um ato de seriedade. É um ato de responsabilidade. E o batizando deve ter certeza de que ele está salvo. Eu creio que Jesus realmente me salvou. E ter certeza que ele quer viver em novidade de vida e andar na presença de Deus. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. O nosso tempo ali não apertou, não deu sinal não, mas já é 10h30, até 10h30, né? E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós já estarmos concluindo essa lição bíblica, né, que fala sobre o batismo, que é muito importante e que muita gente pode pensar que, na verdade, é algo da teologia, é um estudo para teólogo, mas que envolve a nossa fé, envolve o nosso eu, envolve em viver e andar em novidade de vida, envolve em responsabilidade com a palavra de Deus, envolve em ter compromisso de servir a Deus de coração, em ter compromisso de dar testemunho compatível com aquilo que você se diz ser. Ou seja, eu sou crente, mas eu tenho que dar um testemunho compatível com aquilo que eu digo que sou. E o batismo de cristão, o batismo do Senhor Jesus, ele começou
com o próprio Jesus. Eu quero concluir deixando bem claro essa passagem. O batismo cristão começou com o próprio Jesus. Não é um sacramento, como eu acabei de dizer, mas uma ordenança. É uma ordem do Senhor. E deve ser feito por imersão. Deve ser feito por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fora disso, não é o verdadeiro batismo. O batismo, assim como as boas obras, não salvam. Muitos pensam que fazer boas obras salva. Simplesmente chegar numa igreja de qualquer maneira e batizar, não te dá a salvação. A salvação requer arrependimento, crer no Senhor Jesus e procurar viver em novidade de vida. E aí sim, quando eu desço as águas, eu estou ratificando aquilo que o Senhor disse. E o próprio Jesus diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho, ensina a palavra de Deus. Quem crer, primeiro crer e for batizado, será salvo. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo tem que seguir essas fórmulas, porque senão ele está fora do contexto bíblico. E nós precisamos entender isso. Todo salvo deve batizar-se obedecendo essa ordenança, dando testemunho público de que sua fé em Jesus agora é verdadeira, é fiel, e deve integrar-se à vida ativa na igreja, comparecer aos cultos, ter desejo por aprender a palavra de Deus, ter desejo de estar nos cultos de doutrina da terça-feira, de vir na escola bíblica, de participar da Santa Ceia, de participar dos cultos da igreja, de engajar-se na obra de Deus. O verdadeiro crente que foi batizado, renovado, ele tem que sentir isso. Esse desejo de engajar-se na obra, de viver para a obra de Deus, de se comprometer com o reino e de viver em comunhão com os irmãos. Esse é o princípio do batismo. Integrar-se à vida ativa da igreja, ser salvo pelo Senhor e sempre exercer o direito de dizer: eu sou crente. É um direito que o Senhor nos deu através da sua palavra, e um dever também de dar bom testemunho. Por onde eu andar, eu tenho que dar bom testemunho daquilo que o Senhor realizou na minha vida. E saber uma coisa: seremos abençoados por cumprir o mandamento do Senhor. A bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa. Você vai ser direcionado. E as tribulações, os problemas que surgirem, você vai sempre lembrar: eu sirvo um Deus especial. E Ele cuida de mim. Nos mínimos detalhes, é um momento de desfrutar de algo maravilhoso. A bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, irmãos, participar da ordenança do batismo, e depois estudar, e depois ver sobre a ceia, e cumprir essas duas ordenanças, é dizer: eu sirvo a Deus em espírito e verdade. Amém? Irmãos, não tem maior alegria do que aquela de descer as águas batismais. Esse ano está fazendo 22 anos que eu desci as águas batismais nesse tanque aqui. E a partir daquele momento, eu posso dizer para vocês: a minha vida mudou muito. Eu vi a necessidade de que agora, eu fui batizado, agora eu tenho que mudar mesmo, eu tenho que continuar aquilo que eu falei que ia fazer. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu me considerei como liberto das obras dessa terra vindoura. Agora eu sou batizado. Eu preciso mudar o meu proceder. Eu preciso andar diferente. As pessoas precisam ver que eu sirvo a Deus em espírito e verdade. Existe uma diferença, como diz Malaquias 3,18, entre servir a Deus e entre não servir. E eu posso dizer, há uma diferença entre o antes e o depois. Há uma diferença. Vale a pena cumprir as ordenanças do Senhor. Amém? Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por estar aqui hoje, estudando a tua palavra. Em especial, Senhor, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que me dá de poder ter sido canal para transmitir a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, cada irmão que aqui esteve, e renova cada dia mais a nossa esperança, porque nós sabemos que nós servimos um Deus vivo, que está aqui nos abençoando e que ouve as nossas orações e que está conosco todos os dias. E hoje nós estamos testemunhando que através do batismo nas águas, nós publicamente reconhecemos que somos cristãos e sepultamos o nosso velho eu e nascemos uma nova vida na direção do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos, ó Pai, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar. Eu quero agradecer essa rica oportunidade